Tá ficando muito bonito. Vamos orar para nós começarmos? Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu chamo agora a tua doce, perfeita presença sobre esse local. Espírito Santo, fala conosco, Pai, de forma poderosa e avassaladora. Eu chamo a unção, Senhor Deus, que despedaça todo o jugo, quebra todas as barreiras e traz entendimento, conhecimento, discernimento espiritual avassalador. Em nome de Jesus, Kolamanda Gachai, Starekalabakantu Rabakechalabagasaia. Em nome de Jesus, é isso que eu oro, é isso que eu declaro, é isso que eu determino, Senhor Deus, sobre a live de hoje, sobre o nosso devocional. Espírito Santo, tu tens toda a autoridade neste local. Fala conosco, confronta-nos, Espírito Santo. Abre os céus de revelação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Gente, vamos lá. Fecha, abre agora comigo em 1 Timóteo, capítulo de número 4, ok? Quem tá feliz com Jesus, diga aleluia, aleluia. Jesus é lindo, né? Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Gente, o que eu tô preparando é algo que na verdade, eu estava dentro de uma imersão, eu fui fazer uma atualização de marketing e tal, não conseguia prestar atenção na aula, nos palestrantes. E aí, a unção de Deus veio sobre mim e eu comecei a escrever esse programa. Tá. E aí Deus ali, o apóstolo prestou atenção, eu acho. Eu não consegui prestar atenção, eu só escrevi o programa. Espírito Santo falando, vai ser assim, assado. Vai ser profundo, muito profundo. Eu nunca fiz nada tão profundo, amém? Glória a Jesus. Então, eu recomendo que toda pessoa, não só que quer se alinhar, mas que quer sair da procrastinação, que quer dar um salto, que quer romper, quer prosperar, tem que fazer esse programa, porque esse programa mexe em todas as áreas. Todas. Vai mexer em todas as áreas, amém? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, abra comigo 1 Timóteo, capítulo 4. Gente, agora vocês têm que parar de ir atrás de suporte, perguntar. Quando for o tempo, eu vou falar para vocês. Eu estou organizando as coisas, plataforma, então vocês não precisam do suporte perguntar. Quando? Não sei quando ainda, estou resolvendo, tá? Mas vocês já vão orando e gerando comigo. 1 Timóteo, capítulo 4, ok? Vamos lá. Aleluia. Vamos ler do 1 do capítulo 4, né, do versículo 1 ao 4. Espírito afirma claramente que nos últimos tempos, alguns desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo que Deus fez é bom. Não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças. Amém? Então, o que estava acontecendo naquela época? Paulo está falando o seguinte, gente. Tem gente que está falando que não é para casar, que é proibido casar. Tem gente que está falando que não é para comer esse alimento, não é para comer esse. E isso acontece até hoje, ok? Acontece ou não acontece? Não pode comer isso, não pode comer aquilo, tal, certo? Então Paulo alerta, né, que nos últimos tempos muitos vão se afastar da fé, dando ouvido a um espírito de engano. E eu quero que você, principalmente se você é novo na fé, novo nesse sobrenatural, sempre ore assim, Senhor, desvia de mim todo espírito de engano, tira de mim todo espírito de engano, tira de mim toda pessoa que está debaixo desse espírito de engano, talvez influenciando a minha vida. Senhor, me livra de doutrina de demônios, ok? Porque o que acontece? Às vezes você começa a escutar uma pessoa que está debaixo do espírito de engano, e essa pessoa começa a ensinar uma coisa totalmente contrária, antibíblica, ok? Então nós precisamos tomar muito cuidado, tá?
Então, não dá para falar assim, ó, agora nós não estamos em abstinência de alguns alimentos, mas não é para sempre. Depois que passar o período, você pode voltar. É sua consciência. Eu não estou falando para você, olha, não coma mais glúten, porque o glúten, ele é do demônio. Não. Eu estou falando, gente, não come mais glúten, porque o glúten, nessa temporada, ele vai causar um benefício muito grande, vai te trazer mais disposição. E profeticamente, essa renúncia, ela tem um valor no mundo espiritual sobre a nossa vida, certo? É muito diferente. Agora, o que eu estou falando para vocês? De pessoas que falam, não coma isso, não faça isso, isso, aquilo outro, não se case, tá? Então, a gente precisa ler a Bíblia para saber o que é mandamento e o que é uma doutrina de homens. A doutrina de homens, cabe a você se submeter ou não. Se você quer ficar, por exemplo, eu quero servir na Assembleia de Deus, quero membrar lá. Assim como você é contratado numa empresa e tem que obedecer às regras de uma empresa, a partir do momento que você decide se tornar membro de um clube, ou membro de uma associação, membro de uma igreja, há regras. E as regras é as doutrinas de homem. As regras é os protocolos que tem que ser cumprido. Amém? Mas isso não pode ter valor de salvação na sua vida. Não. Isso é um valor de organização. Então, por exemplo, a Assembleia de Deus pede para usar saia, os homens usam terno, parece que não pode usar barba, não sei se é todas. Então isso é como uma doutrina de organização. Isso não tem nada a ver com salvação, porque a salvação é pela graça. Agora, se a partir do momento, essa congregação disser assim, se você não usar saia, você não vai ser salvo. O que acontece? Já é uma seita. Porque a salvação está sendo atribuída a um costume humano. E a salvação só pode ser atribuída à graça. Ok? A gente sabe que tem hoje denominações que tem como doutrina de salvação o batismo. Está errado. Tem doutrina de salvação ser dizimista, tá errado. Tem doutrina de salvação ter que ser membro. Isso são doutrinas organizacionais. Lógico, doutrina de batismo é um mandamento. Mas isso não tem nada a ver com salvação. Eu não posso pregar, se você não for batizado, você não vai ser salvo. Porque a Bíblia diz assim, todo aquele que crê e for batizado será salvo, ponto. Mas aquele que não crê, não está falando aquele que não for batizado, mas aquele que não crê será condenado. Então, a salvação está no âmbito do crer, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Porque muita gente vai aceitar Jesus e não vai dar tempo de batizar. Amém? Então, nós precisamos muito vigiar com as verdades, muitas vezes distorcidas, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, e como que a gente se desvia do espírito de engano? Lendo a Bíblia. Não, eu não aceito isso porque lá Paulo disse que a gente tem que respeitar o que crê que um dia é mais santo que o outro, que crê que essa comida não pode. A gente precisa entender e respeitar. Mas isso não é doutrina de salvação. Amém? Então, como que a gente se livra dos falsos ensinamentos? Como que a gente se livra do espírito de engano? Como que a gente se livra? Sabendo de Bíblia. Por isso, queridos, que a Bíblia tem que ser lida pelo menos uma vez por ano, tá? Esse ano eu peguei leve com vocês, mas eu acredito que assim vocês estão compreendendo mais. Em vez de fazer 3 capítulos e uma a gente lê na live, tava assim, né? 3 capítulos para casa e uma a gente lia na live. Mas assim eu acredito que não tem como você ter escapatória, certo? Não tem como você se atrasar, tá? Então vocês precisam permanecer firme no quê? Nisso daqui, que é alicerce, tá? Então vocês precisam... E gente, Bíblia é feita para marcar, é feita para rabiscar. A hora que você rabiscou essa Bíblia o suficiente, essa Bíblia aqui é a minha velha. Eu tenho Bíblias novas, ali no plástico, nunca usei. Porque as Bíblias que a gente vai riscando, a gente vai sabendo aonde estão as coisas, amém? Tem ali as revelações que Deus te vê, certo? Então, vocês estão absorvendo muito mais assim. Agora vamos do 4 ao 5. Amém? Aleluia. Vamos do verso 4 ao verso 5. Porque tudo que Deus fez é bom. Não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração.
Olha só aqui no 5. Pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Amém? Então, tudo que Deus criou é bom e não deve ser rejeitado, deve ser recebido com gratidão. Os alimentos são santificados pela palavra. Agora, vem cá. Lógico, você não vai pegar lá um ogdá cheio de comida que foi oferecida por uma entidade e vai orar e vai comer. Você não vai fazer isso. Você não é bobo. Mas vamos supor que você vai comer na casa de uma pessoa. Você não conhece a procedência dela, de nada. O que você tem que fazer? Orar e consagrar comida. Mas você tem vergonha. Porque você está na casa dos outros. Ora na sua comida. Senhor, em nome de Jesus, se a pessoa não crê no que você crê, fala, vamos orar. Eu já falo assim, gente, vamos orar, vamos dar a mão e vamos orar. Eu quero abençoar a sua casa. Amém? Nós precisamos orar, porque às vezes essa pessoa, ela mexe com obra de feitiçaria, ela faz a comida, ela faz o encantamento, ela lança um feitiço, os alimentos dela. Você não consagra as suas coisas para Jesus? Tem gente, o macumbeiro, o feiticeiro, ele consagra as coisas dele ao demônio. Ele fala, foi tudo isso aqui foi o Lúcifer que me deu, foi o Beelzebu. Então tudo aquilo ali é dele. Amém? Agora, se você tem vergonha de orar em lugar público, você tem vergonha de orar para comer na casa de alguém, eu sinto muito, você pode comer uma comida enfeitiçada e isso pode abrir uma legalidade, principalmente sobre a sua área física. Por que na hora que eu tô orando na madrugada contra comida contaminada, você comeu comida consagrada, comida em festa junina, comida de Cosme e Damião, que é dado aí, você deixou seu filho comer, por que você passa mal? Porque isso abriu legalidade dentro do teu estômago, certo? Então a gente precisa orar para comer as coisas, tá? Agora, lógico, você não vai, vamos lá, você foi lá num lugar que você já sabe que a procedência é oferecido passando, você não vai comer, você não vai fazer isso, tá? Você vai orar sempre numa casa que você não conhece, vai orar, você vai abençoar. Senhor, eu consagro, quebro toda a maldição desse alimento. No nome de Jesus, porque a Bíblia diz que nós vamos comer coisa envenenada, vamos pisar serpente e escorpião, e nada vos fará dano. Amém? Queridos, aqui na minha casa, eu compro fruta, eu compro as verduras, eu compro as coisas, eu consagro as compras quando elas chegam, mas eu fiz comida, a gente ora toda vez, em toda refeição, tá? Então a oração e a palavra são um filtro que purifica, tá? Tudo que entra na nossa vida. Comprou um notebook? Senhor, eu consagro esse notebook a ti. O que é consagrar? É você separar ele para Deus. Ele já não é mais teu. O que é consagrar? Quando eu consagro algo, eu estou falando, Deus, isso aqui eu adquiri, mas não é meu, não é teu. Agora, se você consagrar algo para Deus, tem um porém, se ele quiser que você se desfaça dele, ele vai pedir ele para você. Mas também se o diabo quiser pegar, o diabo não pega. Porque quando Deus olha para essa casa, esse carro, ele fala, aquilo ali é meu. O diabo vê como posse de Deus, propriedade de Deus, e ele não toca. Amém? Certo? Eu consagro todas as minhas coisas para Deus, mas tudo que eu consagro também está disponível para ele fazer o que ele quiser. Amém? Certo? A diferença de consagrar é isso. Consagrar para Deus. Consagramos o óleo e o suco de uva. Nós separamos esses dois elementos. Então, nós separamos algo para Deus. O diabo vê de forma diferente. É de Deus, ok? Exatamente. Consagro todas as minhas joias, eu consagro. Só que o dia que Deus fala, dá esse brinco para fulana. Oferta na vida de cicrana essa pulseira. Acabou. Você tem coração para isso? Eu tenho. Com Deus você não perde não, fique em paz, tá? Agora, se uma mão te dominar, eu sinto muito, certo? Glória a Jesus. Vamos lá agora do 6, tá? Ao 10. Se você explicar essas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo, Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na futura.
Exercício físico é bom, mas se exercitar em práticas espirituais é melhor ainda, porque essas práticas espirituais têm benefícios na próxima vida, que é com Cristo Jesus. Amém? Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar, porque nossa esperança está em Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente dos que creem, tá? Então, Paulo está trazendo aqui, né? Timóteo deve ser um bom ministro, ensinando, né? E se afastando de fábulas, se afastando de crendices. Gente, nós não precisamos ficar discutindo se Adão e Eva tinham umbigo ou não. Porque eles não nasceram de mulher. Então, tem coisas que às vezes vocês ficam discutindo que são irrelevantes. Coisa boba, crendices, fábulas. Amém? Então se apega à verdade. Tem mistérios que a gente não vai saber agora. Só quando for para a glória e se Deus quiser revelar para nós. E o que nós precisamos nos apegar? Jesus é suficiente. Quando a sua mente começar a fazer tilt ou começar a se questionar de coisas, repete isso aqui para você. Jesus é suficiente. Volta para Cristo. Amém? Não, porque, gente, tem pessoas que ficam discutindo. Ah, Adão tinha umbigo? Não tinha. Coisa boba. O que isso acrescenta na tua vida? Entendeu? O que isso soma? Vocês entendem? Isso. Ok? Eu sou estudiosa, sou muito curiosa. Mas eu não fico questionando, indagando. Não. Eu falo, Jesus é suficiente. Deus, eu gosto muito de desbravar. Eu falo, eu tenho hipóteses sobre isso. Hipoteticamente. O que é hipoteticamente? Eu não tenho certeza, mas eu tenho uma hipótese. Pronto. Mas tem gente que fica bitolado, patina, para nisso daí. Então, muito cuidado com fábula, com profanas, coisas, se afastando o quê? Da verdade. Por isso que Cristo, alicerce, Bíblia. Amém? Paulo fala, o exercício físico tem valor. Quem aqui está se exercitando todos os dias? Tá? Eu estou fazendo caminhada. Estou firme na caminhada. Firme na caminhada. Estou firme. Todo dia, tá? Firme. Certo? Que você esteja se exercitando. Apóstola, pode se exercitar no jejum? Sim, 20 minutinhos. 25 minutinhos, tá? Se você não tem costume. Agora, se você tem costume, continua. Ok? Então, vamos lá. O exercício físico tem valor? Sim. Tá? Mais a piedade, mais as práticas, mais a sua devoção a Deus, mais as disciplinas espirituais tem muito mais valor, porque lá não tem valor. O exercício físico tem valor para essa vida, para você ter mais dias de vida nessa vida. Mas a devoção, suas disciplinas espirituais, corresponde a você ter um benefício quando você sair dessa vida para a próxima, que é uma vida em Cristo, ok? Certo? Então, o trabalho no ministério ele deve ser baseado, tá? Todo trabalho ministerial, todo trabalho na casa do Senhor, toda jornada espiritual deve ser baseada em fundamentos, em alicerce sólido. E o que é esses alicerces sólido? A Bíblia, tá? Sólido, fundamento, você tem que ter fundamento. Eu vou falar uma coisa para você. Você sabe por que muito cristão não consegue ganhar outro cristão? Porque não tem, tá? Manejo bíblico. Não sabe onde estão as coisas. Não sabe onde estão os versículos. Não sabe como se defender. Não sabe como convencer alguém que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador na Bíblia. Amém? Então você precisa aprender. Gente, não adianta nada você ser cheio de oração, cheio de fogo. Tem que ter Bíblia, tá? É um manual que Jesus deixou para nós, sobre a nossa história, ok? Vamos agora do 11 ao 12. Ensine essas coisas e insista nelas. Não deixe que ninguém menospreze, porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza, ok? Então Paulo está dizendo assim, olha só. Ensine com autoridade, seja exemplo na fé, seja exemplo naquilo que você está aprendendo, seja exemplo. É igual eu falo para vocês, o exemplo ele arrasta, ele convence muito mais que você só falar.
Alguém já perguntou para você assim, você não pregou sobre Jesus, você não falou nada sobre Cristo, tá? Mas alguém falou assim, você tem algo diferente. Você tem algo, o que você tem? É a presença, o seu estilo de vida, que talvez chamou a atenção dessa pessoa e viu que você não é comum. Você é uma pessoa diferente, porque o jeito que você tratou, o jeito que você olhou nos olhos, o jeito que você acolheu essa pessoa, o jeito que você recebeu essa pessoa. Sim ou não? Então o caráter, tá? É o testemunho. O caráter e o nosso testemunho são fundamentos que convence e ajuda a gente a liderar qualquer ministério. Porque todo liderado, toda ovelha, ela olha para o seu líder, ok? Ela olha para o seu líder. Então você tem que ser uma boa referência. A sua idade realmente não importa, queridos. Tem pessoas novas pregando o evangelho e tendo conduta de vida. Amém? Sua idade não pode limitar você e o seu chamado e nem o seu caráter. Ok? Mas você precisa ser um exemplo de fé, ser um exemplo de constância, ser um exemplo de fidelidade, ainda que seja muito novo. Ok? Então, o exemplo da sua vida vai arrastar multidões. Então, antes de você falar sobre Jesus, deixa as pessoas sentir o cheiro de Jesus em você. Você tem cheiro de condenação, você tem cheiro de abominação, você tem cheiro de obra da carne, ou você tem cheiro do fruto do Espírito? Amém? Glória a Jesus. Eu faço uma oração no meu devocional, essa eu já faço de pé. Eu falo assim, Senhor, tem uma hora do meu devocional, eu falo, Senhor, eu quero abençoar agora os meus inimigos. Toda pessoa que me amaldiçoa, que fala mal de mim, todos os pastores que levantam calúnia contra mim, todo bruxo, feiticeiro, satanista, todas as pessoas que fazem o mal para mim, meu esposo, meu ministério ou meus líderes. Eu quero agora apresentar todas essas pessoas nas tuas cortes e eu quero abençoar elas e a sua descendência e declarar no mundo espiritual que da minha boca só sai rios de bênção, rios de palavras que da minha boca só sai bênção. Então eu cancelo agora toda maldição com amor, toda maldição abençoando os filhos dessas pessoas, a casa dessa pessoa, o coração dessa pessoa, porque de mim não pode sair outra coisa a não ser a essência de Cristo. A glória de Deus desce assim, ó, dentro do quarto. Quando eu faço isso, eu falo, Senhor, aqueles que dizem que eu sou isso, eu abençoo eles. E eu peço que o Senhor venha se revelar para eles, como o Senhor se revelou para mim. E aí, queridos, quando eu começo a pedir por eles, quando eu falo assim, eu devolvo toda palavra de maldição, eu devolvo toda praga com bênçãos, com prosperidade, porque da minha boca eu escolhi que só sai bênção, porque eu sou imagem e semelhança de Cristo. Eu decidi que eu sou parecida com Cristo. Sou sal da terra e luz do mundo. Não sou pedra de tropeço na vida de ninguém. Então eu cancelo toda a maldição com bênção. Faz essa oração que você vai ver a glória de Deus fazer assim, ó, te encher. Talvez você já começou a sentir a presença, porque é muito forte o que eu tô falando pra você. Talvez agora você se arrepiou completamente, porque você sentiu a nuvem tocar em você. Quando eu tô orando, querido, nesse sentido, a glória de Deus, ela impregna dentro do meu escritório. Porque Deus disse pra gente amar os nossos inimigos. E quando eles tentar tirar o manto, quando eles tentar roubar o nosso manto, ferir, você sabe o que é roubar o manto? Ferir sua identidade. Dá a capa inteira. Amém? Anda a segunda milha. Amém? Não é sobre a carne, não é sobre pessoas, são demônios influenciando. E eu falo, Deus, quebra as fortalezas em volta dessa pessoa. Faz essa pessoa ficar mais avivada, aleluia, do que eu. Para entender o que eu estou vivendo. Pegaram a visão ou não? Fala, Deus, essa pessoa me julga, não sabe o que é o poder de Deus, mas eu quero que o Senhor tenha um encontro tão sobrenatural que ela venha viver mais fritada do que eu. Faz isso, você vai ver. Pegaram a visão ou não? Então a tua idade não pode te limitar, tá? O seu caráter vai definir seu ministério. O seu caráter vai definir o seu crescimento. O seu caráter vai definir se Deus deposita coisa grande na tua mão ou não. O seu caráter define todas as coisas.
Amém? Vamos agora do 13 ao 16, certo? Vamos lá. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras e ao encorajamento e ao ensino. Não descuide do dom que recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros, os líderes, impuseram as mãos sobre você. Dedique-se total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas para que todos vejam o seu progresso. Olha o conselho que Timóteo está recebendo. Olha aqui, vamos lá no 13. Até minha chegada, até eu chegar aí, vocês continuam lendo a Bíblia. E continuam encorajando e continuam ensinando. Eu vou falar uma coisa para você. Você sabe por que a Global Fire tem um aceleramento poderoso? Deus me deu uma graça, Deus me deu uma unção de mestre, de pegar coisas complicadas e ensinar vocês com linguajar que chega em todas as esferas econômicas, intelectuais e espirituais. Quando nós temos o entendimento, o reino de Deus se manifesta. Então não adianta só buscar, a gente tem que ter a revelação, a gente tem que entender mecanismos. Então, se eu pudesse me definir, eu sou uma pessoa que eu tenho metodologia, eu tenho começo, meio e fim. Tem muitas pessoas que gostam de ensinar, mas não tem metodologia e fica cansativo, porque você se perde. E eu tenho meio, começo, meio e fim, tá? Por isso que eu não gosto de enrolar ninguém, eu sou pragmática. O que é pragmática? Eu sou rápida. Eu gosto de ir direto ao ponto, porque quando eu estou escutando alguém, eu não gosto de enrolação. Então vocês têm que entender que quando vocês for ensinar alguém, vocês precisam ter metodologia, começo, meio e fim. E não ficar fazendo 3 horas uma coisa que você podia resolver em 15 minutos, tá? Otimiza o tempo das pessoas, certo? Então, Paulo está aqui dando um conselho para que Timóteo continue lendo as Escrituras e encorajando ao ensino, encorajando as pessoas a aprender, a ensinar, tá? Então nós precisamos aprender, ok? Nós precisamos aprender e aplicar. Quando nós aprendemos, tá? Nós conseguimos ver as cortes celestiais, nós conseguimos fluir, nós conseguimos mergulhar. Então você tem que ser uma pessoa estudiosa. Então, por isso que eu estou te falando, nós estamos levantando uma geração que não está só no charamanaias, ou seja, no avivamento, no fogo. A gente também quer ter base bíblica para ter consolidação nas verdades, naquilo que é o mover genuíno, tá? Tem muita gente que é teatreiro, mas existe um mover genuíno, amém? Aí olha só o que Paulo vai falar para Timóteo. Não descuide. Em outra versão, não me engano se é na Almeida revisada, fala assim: não negligencie o dom que você recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros impuseram a mão sobre você. Então Paulo está dizendo assim: Timóteo, você recebeu um dom, você recebeu algo da parte de Deus. Não negligencia isso. Talvez foi o dom de cura, talvez foi um dom de libertação. Aplica, usa isso que você recebeu por imposição de mãos através de profecia. Talvez na sua Bíblia está não despreze, aqui está não descuide. Amém? Pegaram a visão ou não? Então você que recebeu algo, talvez você não vê fluir agora, mas talvez você tenha que começar a orar por cura para ver as curas se manifestar. Como que você vai ver libertação? Você não dá uma voz de comando, manifesta no nome de Jesus? Você não jejua? Ok? E aqui no 16, né? No 15, dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas, para que todos vejam o seu progresso. Certo? Talvez você começou a caminhar conosco e começou a fazer a oração da madrugada e começou a ter um crescimento. Então você começou a se dedicar numa disciplina espiritual toda madrugada, ou na leitura bíblica, ou no seu devocional, e você começou a crescer. E as pessoas vão começar a perceber quando você começa a crescer, certo? Então, queridos, não negligencie o dom que há em você. Não negligencie aquilo que Deus já colocou em você. Lembra que eu falei para vocês
Você se sente estagnado. Já tem unção em você. Essas torneiras têm que abrir para a água que está em você. Os rios de água viva começar a jorrar para as pessoas. Eu comecei a receber muito testemunho. Apóstolo, a senhora pediu para mandar 3 orações todo dia para pessoas. Eu comecei a fazer, meu Deus, estou impactada. Jesus está me usando. É tanto testemunho. Tem pessoas que estavam pedindo resposta. E naquele dia Deus me usou. Eu estou sentindo tanta presença de Deus em outro nível. Porque os rios de fogo, os rios de vida, tá fluindo de você para as pessoas. E agora Deus está falando, pode depositar mais água, pode depositar mais fogo, pode depositar mais unção, pode depositar mais autoridade, porque esta está usando aquilo que eu estou dando. Não está negligenciando o dom, não está negligenciando a unção que está sobre ele. 16, fique atento ao seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo. Fique atento ao seu modo de viver e aos ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Eu gosto muito de repetir aquele versículo. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Nunca se sinta o super-homem e a super-mulher. O diabo, ele é artimanhoso. E existem vários níveis de ataque espiritual. Nunca sinta, nunca deixe a soberba entrar, que você não cai, que você é isso. Não. Você não vai cair se você continuar jejuando e orando desse jeito. Tenho certeza que você consegue vencer toda a artimanha e antes do diabo se levantar, Deus te revela em sonho, você ora. Sim ou não? Sim ou não? Agora, você precisa ser humilde e falar, Senhor, me mantém no centro da tua presença. Senhor Deus, confronta todo o pecado da minha vida. E se eu transgredir, que o Senhor venha me esmagar, me confrontar. Você precisa ter uma oração aonde você fala, Senhor, eu sou vulnerável para ser corrigido. Porque a soberba, a altivez entra quando uma pessoa acha que ela é santa e imaculada e ela não cai. Mas o diabo, ele é estratégico. Deus, uma coisa é ataque das hostes espirituais, que é preto velho, tranca-rua. Outra coisa é ataque de um governo das trevas, uma entidade que governa sobre um estado, uma cidade. É outro nível de ataque. Outro ataque existem vários níveis de ataque. Por isso que você tem que andar em humildade, em integridade, tá? Então, queridos, não se sinta um Superman, não se sinta Mulher Maravilha. Ai, eu sou um ungidão, eu sou... Não. Fala, Senhor, eu sou de carne. Senhor, me alinha. Senhor, se tiver alguma área da minha vida, me sonda. Peça perdão para Deus todo dia por todo pecado que você faz consciente e inconsciente, amém? Então, não negligencie o dom que há em você e a unção que está em você. E eu quero ensinar uma coisa para você. Quanto mais você entrega, eu vou dar um exemplo para você. Por que eu tenho tanta autoridade na oração da madrugada? Vocês mesmos falam, apóstolo, quando a senhora ora é diferente. Não que os meus líderes não tenham unção, eles têm uma unção linda, avassaladora, cada um deles. Mas é irrevogável, é inevitável reconhecer que eu estou toda a madrugada. Eu sou a que mais faz essa oração de guerra na madrugada. Querendo ou não, eu tenho uma autoridade diferente nas cortes celestiais do reino das trevas na madrugada. Porque eu adquiri autoridade, eu adquiri uma unção para isso. Mas como que eu adquiri? Fazendo. E se você for um homem ou uma mulher de oração, você vai adquirir unção para orar ou interceder orando. Exatamente sobre ensinar. Eu adquiri uma unção de mestre violenta, porque todo dia eu ensino, todo dia eu derramo aquilo que eu sei, todo dia eu ensino alguma coisa, amém? Então, quanto mais você pratica algo, mais unção e autoridade você adquire sobre aquela área, amém? E todos nós podemos chegar nesse lugar. Não é só eu porque eu estou à frente do ministério. Você quer ter autoridade, começa a orar. Desse jeito, dessa forma, Deus vai te dar autoridade superior à que Ele me deu. Você quer ter autoridade para ensinar? Começa a pregar todo dia. Gente, nós fazemos praticamente um culto toda madrugada. Primeiro tem oração, depois tem ceia, depois tem louvor e depois tem aqui a palavra. Você não entendeu o que é um culto por dia? Então a gente tem um culto na Global Fire, segunda-feira para os membros, sexta-feira aberto ao público, geral, quem quiser.
Amém? Inclusive hoje tem um culto poderoso. E se eu fosse você, eu não perderia. É só estar lá no grupo da Global que você vai receber. Então, uma dica para você. Quer crescer numa área? Compartilhe o que você sabe. Quanto mais você ensina o que você sabe, quanto mais você se dedica a ensinar, mais Deus te dá. Quanto mais você ora por pessoas, mais estratégia de oração o Senhor te dá. Quanto mais você lê a Bíblia, mais revelação da palavra Deus te dá. É simples assim, tá? Então eu quero que vocês saibam disso, ok? Então, quer que Deus te dê mais poder, unção, quer que você, tá? Quer que Deus te dê tudo isso e muito mais, o que você vai fazer? Conta pra mim. Você vai compartilhar, você vai transbordar. Não deixa passar ninguém perto de você. Irmão, alguém fala perto de você, tô com dor de cabeça. Em vez de você oferecer a dipirona, vem cá que eu vou orar por você. Pai, no nome de Jesus, nós quebramos agora todo dardo inflamado sobre essa mente. E eu declaro agora, toda enfermidade, toda dor de cabeça, sai no nome de Jesus. Fulano, passou? Daqui 15 minutos você pergunta. Não passou? Você dá dipirona, mas provavelmente vai passar. Aí você não sabe porque Deus não te usa em cura, mas você perde as oportunidades. Amém? Você, eu tô oprimido, vem cá que eu vou orar por você. Pai, no nome de Jesus, tira a opressão desse coração. Essa pessoa tá preocupada, tá angustiada. Você muitas vezes perde a oportunidade de derramar a água viva que Deus colocou dentro do teu espírito. E para você ter mais, aí você se sente estagnado. Apóstolo, não sei porquê, eu tô numa fase, eu continuo orando, antes eu sentia a presença, agora parece que eu tô estagnado. Você sabe por que você tá estagnado? Tem muito fogo e unção dentro de você, mas você não transborda. Água parada, queridos, estagna mesmo. Amém? Quantas pessoas passa pela tua vida que você tem oportunidade de transbordar? Você acha que você precisa ter um ministério? Você acha que você precisa ser levantado a líder para orar por alguém? Para enviar um áudio de oração? Sai dessa religiosidade que Satanás te colocou. Toda pessoa tem autoridade em nome de Jesus. E você, como filho do Altíssimo, ainda que não foi separado a nada, ainda que não esteja lá na sua igreja, ou ainda que não seja levantado a nada, você tem autoridade em nome de Jesus. Vocês pegaram uma visão ou não? Então nós precisamos sair desse lugar, tá? De cativeiro, de religiosidade. Eu sou muito pequenininho, mas você tem autoridade. Tá, você pode se achar pequenininho, aleluia. Mas você ora, você jejua, você tem constância com Deus, você lê a palavra, você tem autoridade em nome de Jesus. Você não é pequenininho. Você pode se sentir, mas nas cores celestiais, tá? Nas cores celestiais, prestem atenção. Nas cortes celestiais, você é um gigante, você é um guerreiro, você é uma guerreira. Aleluia. Amém? Então vocês precisam ir para cima. O reino de Deus é tomado à força, os que usam de força se apoderam dele. Apóstola, tem palavra em mim, Deus me dá palavras, mas eu não sei, eu não tenho oportunidade na igreja. Você tem rede social, você tem TikTok, você tem um Instagram, por que você não começa a abrir live e pregar? Por que você não começa a ensinar? Você está esperando um dia alguém ver e te dar oportunidade. E se você tem certeza do que carrega e está disposto a ensinar e a pagar preço por pessoas, por que você não começou a fazer? Talvez isso é uma desculpa sua. Amém? Querido, você sabe como a gente começa? Começando com o que tem, começando com pouco. Então, eu nunca vi ninguém começar gigante nada. Tudo, queridos, começa pequeno. Tudo começa devagarzinho, tudo começa, amém? Então eu quero hoje que você não deixe mais Satanás mentir que você não pode isso, que você não pode aquilo. E eu vou falar para você, você pode manifestar Cristo no seu emprego, na sua faculdade, na sua casa, amém? Eu tenho medo de ser perseguido, então não mexe com o evangelho não. Eu não gosto de gente, eu tenho ranço de gente, eu não dou conta de conviver com pessoas. Cai fora do evangelho. Queridos, o evangelho de Cristo é sobre lidar com pessoas, é sobre escutar pessoas, amar pessoas. Queridos, a gente acorda de madrugada por causa dessas vidas. É Jesus que nos dá combustível e força, é um chamado dele, mas não é por mérito de nada, é por vidas.
Tudo é por vidas. Você está disposto a sacrificar a sua bela noite de sono para orar por pessoas? Quando eu estou no meu secreto, eu ganhei um globo. Eu começo a orar pelos missionários do mundo todo e eu choro muito. Eu falo, Deus, envia agora. Resposta. Talvez tem missionário que está para morrer agora. Envia um anjo lá, dando livramento. Senhor, tem missionário hoje passando fome, eu não sei onde eles estão. Mas eu quero interceder que um anjo do Senhor entre lá agora. Use alguém para alimentar esse missionário. Eu não sei você, mas eu oro por vidas que eu nem conheço. Eu oro por crianças que passam fome. Eu oro por pessoas que apanham, pessoas que são escravas. Isso é um amor descomunal que o Espírito Santo colocou no meu coração. Então o Evangelho de Cristo não é só você pedir prosperidade para você. Não é só você pedir porta aberta para você. Não é só você pedir pelo teu filho, pela tua casa. Isso faz parte, mas só isso é muito egoísta. Você precisa começar a orar por almas. Eu oro por cada um de vocês no meu devocional pedindo, Senhor, não deixe eles fraquejar. Não deixe eles desistir. Não deixe eles desanimar. Porque eu sei que o diabo é sagaz. Amém? Então nós precisamos clamar por pessoas do mundo inteiro. Você ora por pessoas que ainda não conhecem Jesus. Fala, Senhor, tem muita gente que não te conhece. Envia nesses lugares missionários a tua palavra, uma forma, uma Bíblia. A pastora Letícia disse esses dias, numa reunião, que tem 4,5 bilhões de pessoas que ainda não conhecem Jesus. E você sabe o que eu oro no meu devocional? Eu falo, Senhor, eu sou resposta de oração para essa geração. Eu sou resposta de oração para um tempo como este. Então me ensina como eu devo fazer e como eu devo ir. Porque se eu sou resposta, o Senhor quer me usar. Talvez eu ainda não entenda todos os âmbitos, em todos os compartimentos. Mas, Senhor, abre a minha mente, amplia a minha visão para me entender aonde o Senhor quer me usar. Fala, Satanás, eu sou resposta de oração para essa geração. E num tempo como este, o Senhor vai me usar como nunca usou antes. Eu falo isso para Deus todo dia. Fala, Senhor, eu sou resposta de oração para o globo da terra. Eu sou resposta de oração para o Brasil. Então, Senhor Deus, me ensina a como fazer. Eu não quero só, Pai, levantar o maior pilar de oração na madrugada ou 24 por 365 dias. Eu quero que o Senhor me dê outros projetos para ser resposta de oração para essa nação. Fala assim, Deus, eu sou resposta de oração para minha casa, para o meu bairro, para o meu estado, para essa nação, para o globo da terra. Senhor Deus, amplia minha visão. Senhor, conecta minha visão com a sua. Não me deixe permitir ver pequeno. Pai, Senhor Deus, permita com que eu veja da forma que o Senhor vê. Tira toda a limitação que Satanás colocou na minha mente, na minha frente, por falar que eu não posso, por falar que eu não venho de uma família sacerdotal. Eliseu também não era de família sacerdotal. Eliseu era um agricultor. E Deus mandou Elias ir lá e chamar ele. Então eu quero que você entenda. Deus não está nem aí com a sua descendência, com a tua parentela, com quem você é, com a tua profissão. Mas se você clama e você tem sede, Deus tem um projeto muito grande para fazer na sua vida. Amém? E eu preciso que você aprenda a gerar isso. Você precisa ver isso. Então, como que você manifesta isso? Vendo. Se veja orando por pessoas, libertando pessoas. Amém? Então, exatamente, Laura, nós temos muito trabalho pela frente. Quando você põe a cabeça no travesseiro, você fala, Deus, hoje foi maravilhoso. Eu preguei, eu orei, eu jejuei, eu falei de você, eu edifiquei pessoas. Eu tenho consciência limpa, todo dia alguma coisa eu desenvolvi, eu orei por pessoas, eu fiz o meu devocional. Queridos, quando dá 8 horas da manhã, eu tô com a consciência limpa. Eu já orei, eu já tive meu tempo com Deus. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer no âmbito espiritual. Amém? Então nós precisamos andar sim e derrama dessa glória, derrama desse fogo. Você recebeu uma unção? Ministre ela. Talvez muitas unções, muitos dons só são ativados, tá? Quando nós começamos a fluir, quando nós começamos a declarar, ok? Então, Paulo está falando, não descuide do dom que recebeu por meio da profecia. Na conferência agora, vocês vão receber uma unção violenta. Para você ter noção, eu recebi uma unção que quase me matou. Deus não deixou eu impartir com ninguém. E eu sei que vai ser para derramar na conferência.
Não impartir com ninguém da unção nova, da unção que está nos ossos, da unção, querido, avassaladora. A unção me desse upgrade no conhecimento, upgrade na revelação, upgrade na unção, upgrade em tudo. Então imagina essa unção manifesta. Amém? Glória a Jesus. Eu quero que você entenda. Existe uma unção sobre você. É a da nuvem. E existe uma unção que está nos ossos, que é a da identidade. Que é aquela que foi Deus que te deu. Amém? Certo? Então, imagina todos esses intercessores, vai começar 24/7, depois vai ter 7 horas de oração, todo dia pela conferência e por todos que vão estar lá. Imagina o que não vai ser, o óleo que não vai ser gerado. Amém? Então, eu quero que vocês se preparem. Gente, em toda a minha vida, eu já recebi impartições violentas de homens e mulheres de Deus. Mas o que eu recebi nessa escola que nós tivemos no final, eu fiquei 10 dias com febre, 10 dias suando a camiseta inteira, molhada, porque a unção estava entrando nos meus ossos. E a sensação que eu tinha era que eu ia morrer naquele momento. E eu entendi que aquela unção, se eu não tivesse... Ainda bem que eu entendo de medicamento, eu tomei até antibiótico, porque eu falo pra você, eu recebi algo que eu nunca recebi em toda a minha vida. Algo que parecia que os meus ossos tinham larvas de fogo. Eu fiquei com vontade de pedir para o apóstolo jogar água em mim, mas eu não conseguia falar. E eu quero que você saiba, vai ser derramado uma unção tão genuína nessa escola, como você nunca viu antes. Nessa escola não, nessa conferência, tá? Nós vamos ter um serviço de cura, tá? Como você nunca viu antes, vai ser dentro da plenária. Vai ter as tendas proféticas funcionando todo dia. Vai ser poderoso, se prepare. Adoração, querido, nós vamos trazer 2 levitas. A Michele do Pandeiro, que é fogo manto. A Juliana Nogueira, então você se prepare. Se você não fez sua inscrição, faça, tá? Vocês estão sentindo resquícios dessa unção que vem através um pouco da fala, através da oração. Mas vocês vão sentir isso de forma avassaladora. Amém? Glória a Deus. Um dia abençoado para você, profético. Não negligencie a unção que está em você. Você tem autoridade e poder. Muita da unção e do dom só manifesta fazendo. Então, tem que declarar cura, tem que profetizar vida. Amém? Glória a Jesus. Um beijo no seu coração. Um dia abençoado, recalcado, sacudido e transbordante da glória de Deus.